Voltei, vou prosseguir, porque já estou aqui na labuta, então vou seguir aqui o estudo do nosso tema da carta de Paulo a Filemão. Agora nós vamos falar sobre o versículo 15. No versículo 15, Paulo diz assim: porque bem pode ser, ainda continuando aquele texto, né, que eu acabei de falar com vocês, do benefício de Onésimo permanecer com Paulo. Então ele continua dizendo: porque bem pode ser que ele, quem? Onésimo, se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Olha só que lindo isso. Isso aqui é muito lindo. E eu vou explicar para vocês a beleza desse versículo. Quando ele diz: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, eu trago à memória o que? Onésimo era um servo de Filemão, era seu dinheiro, era um bem seu, sua propriedade. E Onésimo, por alguma razão, não se sabe por qual razão, mas talvez pela forma como era tratado, embora Filemão já tivesse se convertido, mas o escravo ele não tinha direito, nós sabemos disso, o escravo ele não tinha direito nenhum. E por não ter direito nenhum, o escravo ele era um objeto, era tratado como um objeto. Por qualquer motivo era surrado, por qualquer motivo era preso, por qualquer motivo era acorrentado, por qualquer motivo tinha o dente quebrado, tinha os membros cortados, por qualquer motivo sofria a morte, ou seja, não tinha direito, não havia respeito por essas pessoas. Essas pessoas não eram tratadas como seres humanos, como gente, eles eram tratados como objeto. E por uma razão que não se sabe qual, Onésimo se revoltou, e era comum, eu já falei também isso em outros vídeos, era comum que essas revoltas dos escravos, pela forma como eles eram tratados, e eles formavam as revoltas. Eu até falei outro dia sobre a dança, né, a capoeira, que era um treinamento que eles faziam disfarçado em dança, mas era um treinamento que eles faziam de defesa, para se defender dos ataques e até mesmo para atacar quando eles queriam, nas revoltas, fugir. Então essa dança de capoeira, uma dança, é arte, sei lá o que é isso, esporte, cada um fala uma coisa, era uma forma que eles usavam para disfarçar os seus treinamentos para as revoltas. E então Onésimo, sendo servo de Filemão, ele se revoltou e fugiu, separou-se de seu senhor, que era Filemão, e além de se separar de seu senhor, ele ainda, segundo a história, ele furtou alguns bens de Filemão e fugiu para Roma. Já expliquei por que ele foi para Roma, porque Roma era uma cidade grande, onde era fácil de se esconder e difícil de ser encontrado, então por isso que ele foi para Roma. Talvez já tinha em mente que Paulo estava em Roma, e ele então foi procurar abrigo na casa de Paulo. E aí, quando eu estava estudando esse versículo, eu fiz uma analogia à humanidade. Né? Onésimo, lembre-se, Onésimo era servo de Filemão, revoltou-se contra o seu senhor, separou-se dele e fugiu dele. Aí eu fiz, né, no estudo essa analogia, né, da humanidade. Nós, a humanidade, nós homens, éramos servos de Deus. Por que éramos? Porque nós todos fomos criados por Deus. Então Deus é Senhor de tudo. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. Então Ele é o Senhor de tudo. Então, no início, quando Deus criou o homem, e Deus, nem por isso Deus deixou de ser Senhor, mas aí nós vamos ver aqui no estudo, que o homem preferiu ser servo de outro e não de Deus, nós vamos ver daqui a pouco. Então, o homem
era servo de Deus, porque foi Deus que o criou, foi Deus que o fez, foi Deus que colocou ele no jardim, foi Deus que deu para ele as instruções que ele precisava. E é Deus, era e é Senhor de tudo. Mas o que aconteceu? Assim como Onésimo se revoltou contra o seu senhor Filemão, o homem também se rebelou contra o seu senhor, contra Deus. E também tornou-se um fugitivo. Já falamos também sobre isso. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, essa foi uma rebelião, foi uma revolta contra Deus. Por que uma revolta? Porque qual era a ordem de Deus para eles? Que eles podiam comer de o fruto de todas as árvores que estavam no jardim, mas da árvore que estava no meio do jardim, eles não podiam comer. E aí, o que aconteceu? Eles comeram. Veja lá no versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o que o homem fez? É claro que foi enganado pelo diabo. E aí nós vemos no capítulo 3 que a serpente, o diabo, se transforma numa serpente, ou usa a serpente para enganá-los. E aí ela vem, torce a palavra, olha o que a serpente fala, o diabo fala para Eva. E esta quem? A serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, 3:1 de Gênesis: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja, ela inverte. Deus disse: de toda a árvore do jardim poderá comer, do fruto de todas as árvores do jardim poderás comer. Aí ela inverte. E disse ela: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí Eva disse: não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então aí a serpente vai conversando com Eva, engana Eva, e a Eva aceita o fruto, come, dá o fruto para Adão comer, e aí eles percebem que estavam nus e fogem. Olha lá o que aconteceu. No versículo 7 do capítulo 3. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus, ou seja, fugiram. Como Onésimo se rebelou contra o seu Senhor e fugiu, assim foi a humanidade, através de Adão e de Eva, fugiu do seu Senhor, que era Deus, e escondeu-se. E a partir daí viveram como fugitivos, errantes pelos caminhos, se escondendo pelas cavernas da terra, tentando se esconder de Deus, fugindo de Deus, envergonhados porque desobedeceram a voz de Deus. E eu já falei também em outro vídeo, mas mesmo assim Deus os tratou de forma graciosa e misericordiosa, falou com eles, deu-lhes a sentença, porque Deus é justo, e fez com que eles tivessem a pena ou castigo que mereciam. Então, o homem era servo de Deus, rebelou-se contra Deus e tornou-se também um fugitivo, como Onésimo. E aí o que acontece? Em Romanos 14, versículo 9, olha o que Paulo fala a respeito disso. Vamos ler, Romanos 14, 9. Romanos 14, 9, Paulo diz assim: foi para isso que morreu Cristo, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Aqui está falando que Deus, e que Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Ou seja, como Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é Senhor de tudo, dos homens, dos animais, de todo o universo. Mas o diabo, o que ele fez? Ele quis tomar o lugar de Deus, enganou o homem, para com isso
roubar de Deus aquilo que Deus fez de mais precioso, que é o homem, né? A obra-prima da criação é o homem, porque Deus fez o homem para adorar a Deus, para a glória de Deus, e o diabo vai e engana o homem, e o homem então se rebela contra o seu Senhor, que é Deus, e torna-se agora senhor do pecado, escravo de Satanás. E é isso que acontece com o homem. E aí Paulo diz justamente isso para Filemão. Bem pode ser que ele, Onésimo, tenha se separado de ti por algum tempo. Então esse tempo, pouco tempo que Onésimo se separou de Filemão, foi necessário para que Onésimo conhecesse a Cristo. Foi necessário para que Onésimo conhecesse a Jesus, conhecesse o Evangelho, fosse evangelizado por Paulo, fosse discipulado por Paulo, fosse instruído por Paulo e chegasse ao conhecimento da verdade. E nessa sua pequena ou temporária ausência, de que ele se ausentou de Filemão, de seu Senhor, foi útil. Por quê? Porque ele conhece a Cristo e agora ele é capaz e tem condições de voltar ao seu Senhor por intermédio daquele, de seu amigo Paulo, que o evangelizou e que intercede agora por ele. Aí, trazendo para nós, a humanidade, foi o que aconteceu. Por um pouco de tempo, o homem também se separou de Deus. Não porque Deus quis, assim como não foi Filemão que falou para Onésimo, vai embora, não. Onésimo que quis ir embora, Onésimo que fugiu. A mesma coisa aconteceu com a humanidade, o homem quis se separar de Deus. O homem preferiu dar ouvidos à voz do diabo à voz de Deus. E aí ele se separa de Deus. Mas Deus faz o quê? Continua amando este homem, continua com as suas mãos estendidas para este homem, para a humanidade, para dar a ele, a hora que ele quisesse retornar, acolher. E aí, esse pouco de tempo que o homem se separou de Deus, por que um pouco de tempo? Porque Deus, sabendo que isso ia acontecer, ele já havia providenciado uma forma de resgatar o homem. Deus não iria deixar o homem condenado para sempre. Longe dele para sempre, separado dele para sempre. Deus já havia providenciado um meio de salvação. Então, aí vem, nesse versículo, a gente faz aqui a interpretação de que, assim como Onésimo separou-se por um pouco de tempo de Filemão, a humanidade também separou um pouco de tempo de Deus. Até que Deus enviou Jesus, e Jesus vem e resgata o homem, e Jesus vem e faz o que Paulo fez com Onésimo, evangeliza Onésimo, fala de Jesus para ele. É claro que Jesus fez muito mais, Jesus deu a sua vida por nós, mas Paulo mostra isso para Onésimo. Aqui também é uma figura de Onésimo como na figura do homem, da humanidade, Paulo na figura do Espírito Santo, que está falando com Onésimo, e Jesus, o Salvador. Então veja que a humanidade que havia se separado de Deus por um pouco de tempo também é trazida de volta ao seu Senhor, que é Deus, através de Jesus, assim como Onésimo foi levado de volta ao seu Senhor Filemão, através da pregação do Evangelho que Paulo levou a ele, esse Evangelho de Jesus, e ele aceitou esse Cristo e retornou ao seu Senhor. Assim a humanidade também retorna a Deus quando Cristo vem ao mundo, morre, dá a sua vida, ressuscita e convence agora, através do Espírito Santo, convence o homem de que ele precisa de retornar para o seu Senhor, que é Deus. Então essa analogia que faço, de Onésimo como sendo a figura da humanidade, está implícita nesse texto, porque ficamos separados de Deus por um pouco de tempo, mas Deus nos deu a oportunidade de retornarmos para o nosso Senhor, que é Ele, que é Deus. Então, nós voltamos para Ele, mas voltamos para quê? Para ficarmos para sempre com o Senhor. Não é só por mais alguns dias.
E aqui, embora Paulo pede a Filemão, né, que se ele quiser devolver Onésimo para ele, que devolva, mas que ele faça isso de forma voluntária, aqui não. Aqui nós voltamos para o nosso Senhor, que é Deus, e vamos permanecer com Ele para sempre. Mesmo depois da morte física, nós seremos servos de Deus para sempre. Aliás, muito mais do que servos de Deus. Porque quando nós aceitamos a Cristo, o próprio Jesus disse isso lá em João capítulo 13, se não me engano, vamos ler aqui, é 13 ou é 15, 13. Deixa eu só achar aqui para não ler errado. João 15, 13, não, é 13 mesmo. Não, é 15, 13. Olha o que Jesus fala. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servos. Lembra? Somos servos. E aí Jesus fala, eu não vou mais chamar vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, não vamos voltar para Deus apenas, ou na condição de servos apenas, mas na condição de amigos. Porque Jesus nos torna amigos de Deus. Nós éramos inimigos, mas com a morte de Jesus, nós nos tornamos amigos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 1 e versículo 12, João também fala isso, que todos quantos o receberam, né, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. É isso que ele diz lá. Mas a todos quantos o receberam, vamos ler, João 1 e 12. 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí no versículo 12, mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? A Jesus. Aceitaram a Jesus, creram em Jesus, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. A todos esses, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não apenas volta para ele como servo, mais do que isso, volta para ele como filho, como amigo. E Paulo fala mais para baixo, muito mais do que servo, amigo, querido, irmão em Cristo. E é isso que nós nos tornamos, que a humanidade torna-se, que o homem torna-se quando volta para Cristo, quando aceita Cristo, quando recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele volta para o seu Senhor, que é Deus, mas não volta na condição de servo apenas, mas volta na condição de filho e de amigo. Que lindo que é isso, quando nós entendemos, quando nós compreendemos o mistério do Evangelho de Cristo, o poder transformador que esse Evangelho tem. E Paulo, nessa carta tão pequena, tão simples, dirigida a uma pessoa, a gente acha que coisas profundas espirituais que nos faz entender e compreender o mistério do Evangelho. Para que pode ser que tenha te deixado ou separado de ti por algum tempo. Foi o que aconteceu com Onésimo. Separou-se de Filemão por um período de tempo, por as suas razões, mas depois ele volta para o seu Senhor, para que o seu Senhor o retenha para sempre. E é isso que Paulo diz, e é isso que eu entendo, e é isso que eu vejo nesse texto, que assim estava a humanidade, separada de Deus, de seu Senhor por um tempo, mas Deus o resgata através de Cristo para reter para sempre o homem, a sua criatura, a obra-prima da criação, para retê-lo para sempre consigo, não apenas como servo, mas como amigo e como filhos de Deus, como nós lemos aqui nos textos já citados. Então, o que aconteceu? O pecado trouxe a separação, a revolta de Onésimo, o furto lá, se é que realmente furtou,
trouxe separação entre ele e seu Senhor. Efésios 2, 11 a 15, o apóstolo Paulo também fala algo sobre isso. Vamos ler aqui, Efésios 2, 15. 2, 11 a 15. Ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E que naquele tempo estáveis sem Cristo, aí, ó, separados da comunidade de Israel, e não só da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, ou seja, estávamos separados de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, a separação que o pecado trouxe entre nós e Deus foi derribado, esse muro de separação, por Jesus com a sua morte na cruz, e agora nós nos tornamos novamente amigos de Deus, reconciliados com Deus, filhos de Deus, através da morte de Jesus, o nosso Senhor. Filemão ficou privado de Onésimo por algum tempo. Deus, Senhor dos céus e da terra, ficou privado do homem ou da humanidade por algum tempo. Onésimo encontrou novamente seu Senhor através de Paulo, e a humanidade encontrou Deus através de Jesus. Então, nós somos bem-aventurados, nós que cremos em Jesus, porque embora estivemos por um pouco de tempo separados de Deus, por causa do pecado, mas quando encontramos Cristo, fomos reconciliados com Deus e tornamos-nos para o nosso Senhor. E não tornamos para Ele apenas por alguns dias, por alguns meses, mas tornamos para Ele para vivermos para sempre com Ele. Porque essa é a esperança nossa e é o desejo nosso de vivermos para sempre com o Senhor, como o próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, quando ele fala da ressurreição dos mortos. Então, fiquemos firmes, trabalhando voluntariamente para o Senhor, retendo firme a promessa da vida eterna. Permanecemos como servos, sim, de Cristo, porque somos servos de Deus, mas muito mais que isso, como filhos amados de Deus, como amigos de Deus, porque foi isso que Jesus fez por nós, além de nos reconciliar, além de nos levar de volta para o nosso Senhor, que é Deus. Ele nos tornou filhos e amigos daquele Deus poderoso, desse Senhor poderoso, que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.